Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, todos os dias, conteúdos de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia e agora também com exatas. Sim, temos o nosso módulo de matemática. Você que tem dificuldade com os números, mas uma oportunidade que o sistema de ensino Monte Carlo te dá para ampliar a sua área de conhecimento, o seu nível de conhecimento, né, com as matérias de exatas. Dito isso, eu peço o seu like, a contribuição com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você compartilhe os conteúdos do canal Sistema de Ensino Monte Carlo e juntos nessa corrente com o objetivo de dinamizar o ensino público, tornar o conhecimento, a aquisição dele mais fácil, dinâmica e objetiva. Eu tenho dito ultimamente que o canal ele não é o sistema de ensino Monte Carlo, ele não é um canal de entretenimento, mas uma biblioteca aqui dentro do YouTube, onde você pode fazer suas pesquisas, você pode fazer seus estudos, se preparando assim, seja para um trabalho, para uma apresentação, para uma prova, para um concurso público. Enfim, esse é o objetivo do sistema de ensino Monte Carlo. Dito isso, hoje mais um assunto do nosso módulo de História, e hoje nós vamos falar sobre o pensamento humanista e científico. Ainda em periodização, nós estamos na Idade Média. Ainda nós não rompemos as barreiras da Idade Média, tá certo? E haja vista, com tudo que foi dito de Idade Média até aqui, onde estava surgindo uma nova visão de mundo, pois na Europa medieval, o estudo e o conhecimento era dirigido pelo clero católico, que administrava as escolas e as universidades. Era a Igreja Católica que detinha, né, o monopólio do conhecimento. Era a Igreja Católica que determinava o que era certo e o que era errado, o que poderia vir a público ou não. Era ela que dominava todo o mundo intelectual da Idade Média. E para os clérigos, o mundo deveria ser compreendido a partir de um único caminho, que era o caminho da fé e da religião. Assim, defendia uma visão teocêntrica. O teocentrismo, ele diz respeito que a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, e Deus seria o centro do universo. Mesmo os pensadores da escolástica, que era uma escola que procurava conciliar fé e razão, defendiam que a verdade absoluta estava na palavra revelada pelo Deus das Escrituras cristãs, né? Essa forma de ver e guiar o mundo já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desse século XI, que vivia a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Então essa teoria de que Deus é a verdade absoluta e que a igreja ela não pode ser contestada, ela já não cabia mais na Europa do século XI. Nesse contexto, foram surgindo novas ideias, especialmente no campo da educação, que pretendia renovar os estudos tradicionais a partir da valorização de outras áreas do conhecimento, tais como história, filosofia, literatura e matemática. E nesse objetivo, e para se diferenciar do homem das culturas medievais, muitos intelectuais e artistas foram buscar inspiração num período considerado pela sociedade da época de grande realização e esplendor, que foi o período antigo, ou a antiguidade clássica. Então é na antiguidade clássica, na arte romana, na literatura romana, na arquitetura romana, que eles vão buscar inspiração para o que estava acontecendo naquele período, que era a introdução ao humanismo, aos estudos científicos.
E esse movimento intelectual e cultural que expressava o novo modo de pensar do homem moderno, ele vai surgir na Península Itálica em fins do século XIV e início do século XV, e ficou conhecido por Renascimento. E o que se pretendia com o Renascimento era nascer de novo, formar de novo. Agora, nascer e formar o quê? Ou por que renascer, né? A palavra renascimento, nesse contexto, ela traz uma série de questões sobre seu emprego e significado. É importante verificar que foram os próprios artistas da época que usaram o termo para definir suas obras em oposição ao que vinha sendo produzido até então. Isso é importante dizer que não foi uma teoria elaborada de um movimento futuro, mas foi um movimento de época, foi aquilo que estava acontecendo naquele momento, a humana estivesse renascendo. E essa concepção, porém, trouxe algumas implicações. Primeiro, porque se criou uma visão, hoje considerada equivocada, né, de que a Idade Média foi um período de atraso, que a Idade Média foi um milênio de trevas, durante o qual o conhecimento e a cultura da Antiguidade Clássica teriam desaparecido. Então essa é uma ideia errada, essa foi uma teoria que se acreditou por um bom tempo, mas que hoje ela é provada equivocada. Os estudos feitos sobre o assunto mostram já há algum tempo que na Idade Média foi uma era de atraso e estagnação e nem os valores da Antiguidade Clássica desapareceram no período, porque dentro da Idade Média houve avanço tecnológico, houve avanço científico, mas tudo era limitado pela Igreja Católica. Então, eu acredito que a ideia de renascer seria mais de libertação, se libertar desse domínio religioso que a Igreja Católica ela exercia sobre a sociedade. Porque a Igreja Católica, eu havia explicado até então, que dentro da Idade Média, ela consegue uma ascensão política e social tão grande que ela passa a ser a formadora de opinião dessa época, a ponto de ser inquestionada. Ela não aceitava qualquer tipo de questionamento contrário ao que ela dizia e julgava ser a verdade. Tá? A cultura greco-romana continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na educação, na filosofia e etc. Então, em nenhum momento da Idade Média, a cultura greco-romana ou a cultura aprendida na Antiguidade Clássica, ela desapareceu. Ela sempre esteve presente. E o segundo problema é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora de seu tempo. Ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana, a única coisa que eles conseguiram de fato foi criar um estilo artístico que, logicamente, retomava algum valor e procedimento da cultura greco-romana, mas que expressava algo novo, refletindo o homem e a sociedade do final da Idade Média. Esse artista eram homens, né, de seu tempo. Eles viviam um mundo onde o cristianismo e as ideias religiosas continuavam com muita força. E, paralelo a isso, novos valores, grupos sociais, conhecimentos e atividades econômicas surgiram ou se desenvolviam rapidamente. E isso não por acaso. O movimento renascentista ele vai surgir nas cidades italianas em fim do século XIV, porque era ali todo o núcleo de desenvolvimento. A urbanização, as práticas mercantilistas, as instituições financeiras. Então, os grandes burgueses, né, eles vão surgir na Itália. Então, por isso, a Itália ela vai ser berço do Renascimento, porque é ali onde todo o processo revolucionário desse período estava acontecendo. E isso aí foi uma consequência óbvia. E nelas, uma burguesia enriquecida com as atividades urbanas descobriram a beleza das obras de arte
que foi um meio de expressar o seu poder e a sua riqueza. Então, todo o Renascimento ele vai ter o seu melhor campo, ou o seu maior campo de atividade nas obras de arte desse momento. Aqui, só para dar um exemplo, é um mural, é um painel famosíssimo que tem o título A Escola de Atenas, que foi elaborado pelo gênio artístico Rafael. E esse painel ele está nesse salão aqui. Isso aqui é o painel principal. É onde ele está, onde ele foi pintado, né? Onde ele se localiza, que é no Vaticano. É num dos salões do Vaticano que essa pintura ela foi, como é que eu posso dizer? Que ela foi gerada, que ela foi concebida, tá? Então é na obra de arte que o renascimento humanístico ele vai ter o seu melhor campo de atuação. E é uma forma do homem burguês ele expressar o seu poder aquisitivo, porque esse homem burguês ele vai financiar as obras de muitos artistas, Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Muitos deles vão ter os seus trabalhos financiados pela burguesia e era uma forma de mostrar status social. Era de muita observação, era de muito prestígio, né? Um burguês um mercantilista daquela época ter na parede de sua casa um quadro de Michelangelo, uma escultura de Leonardo da Vinci, uma obra do Rafael, né? Então isso era uma forma de mostrar empoderamento econômico. O período de grande transformação pelo qual passava a Europa propiciou a origem de uma nova forma de pensar, que essa forma de pensar foi o humanismo. E o humanismo ele foi um movimento intelectual do Renascimento, que surgiu nos centros urbanos mais desenvolvidos na Península Itálica. O humanismo voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação, da crítica, da valorização da razão e do raciocínio lógico. Nada mais de misticismo, nada mais de teoria, de teologia, nada disso. Era tudo cálculo lógico, raciocínio e razão. E nessa perspectiva, os humanistas acreditavam que as pessoas deveriam deixar de lado a submissão, a devoção religiosa como centro da existência e a vida contemplativa do período medieval, para assumir assim uma postura mais ativa, inventiva, observadora e capaz de usufruir do seu mundo e do seu tempo. Assim, em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que o antropocentrismo ele vai defender o ser humano como centro do universo e não Deus. Deveria ser a medida de todas as coisas. Tá? Não era mais a religião que iria dominar a forma de pensar do ser humano, mas que o ser humano teria a possibilidade de criar os seus próprios conceitos. Certo? Além disso, o humanismo também estava associado a outros valores próprios do mundo burguês que se desenvolvia, como o otimismo, o individualismo e a competição. Então, essas três características estavam impregnadas no sangue do burguês. Ele era otimista porque ele tinha um pensamento positivo e aberto em relação ao novo. Ele era individual por sua afirmação da liberdade do indivíduo em relação à sociedade. E ele era competitivo, incentivando a capacidade de agir do ser humano. Ele era competitivo porque ele era um homem de negócios, ele era um homem do comércio. Então, ser individual, ser otimista e ser competitivo, isso era característica do homem burguês da Idade Média e que se vai projetar até os dias atuais, quando se diz que tempo é dinheiro e que tudo é negócio. É importante ressaltar, porém, que os humanistas, ou a maioria deles, não eram ateus. Eles eram religiosos, mas religiosos que defendiam a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão racional, pois entendiam que a razão não deveria estar a serviço da fé,
mas a razão deveria ser uma categoria livre. É aquilo que hoje se diz quando o ensino e o Estado ele deve ser laico. Ele não deve se submeter a questões religiosas. A valorização da razão do ser humano e dos estudos sobre a natureza contribuiu para o desenvolvimento do pensamento científico. Até o século XV, acreditava-se que diversos fenômenos da natureza, como doenças, eram manifestação da vontade divina. Então, para todo e qualquer questionamento, a religião, Deus, era a causa justificativa para tudo. E tudo isso era sem questionamento algum, era tudo guiado pela fé. Questionando essa vontade absoluta, muitos estudiosos buscaram explicar o mundo ao seu redor por meio da observação e do experimentalismo. E para isso, valorizaram o cálculo e a matemática, o projeto e a precisão, o método e o rigor, realizando muitas descobertas e inovações técnicas, tanto no campo da matemática, da física, da astronomia e até da medicina. Eu trago aqui alguns exemplos de três mentores principais desse projeto. O primeiro é Nicolau Copérnico. Ele foi astrônomo, contestou a teoria geocêntrica. Essa teoria geocêntrica é elaborada por Ptolomeu e reafirmada pela Igreja Católica. E essa teoria afirmava que a Terra era o centro do universo. E Copérnico ele vai negar essa afirmação e ele vai defender a teoria heliocêntrica, segundo a qual o Sol era o centro do sistema planetário e a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. Então observe que é uma teoria revolucionária e agressiva para a época, né? Porque ele vai de encontro a uma teoria religiosa. Johannes Kepler ele foi astrônomo e matemático e ele dedicou-se à observação do planeta Marte e descobriu que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares. E essa movimentação circular era o que se acreditava até então. E ele elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. Observe que são todas teorias que envolvem muito de cálculo e de observação, tá? Galileu Galilei, ele foi astrônomo, matemático, filósofo. Ele aperfeiçoou a luneta, que foi um instrumento que lhe permitiu descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus, as manchas no Sol e a dimensão da Via Láctea do Sistema Solar. Ele é considerado o pai da física moderna. Galileu desenvolveu a lei da queda livre. Além disso, por meio de sua observação astronômica, confirmou a teoria heliocêntrica de Copérnico. E a medicina ela foi um campo muito desenvolvido no período, onde o químico e médico Paracelso ele propôs a cura da sífilis pelo mercúrio e afirmou que toda substância poderia se tornar um veneno se não fosse administrada na dose certa. O médico espanhol Miquel Servet descobriu o funcionamento da pequena circulação sanguínea, mostrando que o sangue é levado aos pulmões para ser oxigenado, retornando depois ao coração. O inglês Harvey descobriu que o funcionamento da grande circulação sanguínea e afirmou que o coração funcionava como uma bomba para manter o fluxo sanguíneo. Então, observe quanta descoberta, quanto invencionismo, quanta expansão de ideias, tá? Nesse período. Agora, tanto conhecimento sendo produzido, como divulgar, como compartilhar essas ideias? Até a primeira metade do século XV, os livros eram manuscritos por monges copistas. E de cara isso limita e encarece a produção em grande quantidade. Então as obras até antes do século XV elas não eram produzidas em série.
Haviam determinadas obras que eram de exemplar único, por exemplo. Além disso, o saber encontrava-se em grande parte guardado nas bibliotecas dos mosteiros, dificultando a difusão do conhecimento. Lembra que eu sempre disse, a Igreja Católica ela tinha o monopólio do conhecimento. Um passo decisivo para mudar essa situação foi dado em 1450, quando Johannes Gutenberg desenvolveu, a partir de um modelo chinês, a prensa de tipos móveis e os tipos móveis metálicos. Essa prensa era uma máquina que comprimia em uma superfície caracteres embebidos em tinta. O invento permitiu agilizar a produção de livros e, consequentemente, aumentar a produtividade e baratear os custos. Com a invenção de Gutenberg, essa invenção aqui ao lado, que eu trago como imagem, junto com as ideias humanistas, puderam ser difundidas para várias regiões da Europa. Vale pensar ou vale ressaltar que o uso da prensa somente se tornou homogêneo no século XIX, com a produção industrial em livros. Mas aí já é um outro assunto, aí a gente já vai entrar em industrialização, que não é o momento ainda. Mas para a época, essa invenção de Gutenberg, ou essa releitura de um invento que ele viu na China, foi de grande valia para a época, porque a produção de livros e a divulgação de conhecimento se tornou muito mais rápida, dinâmica e barata. E agora os riscos de se inovar numa época tão resistente ao questionamento, né? Apesar de todas essas inovações, é preciso considerar que a criação e a difusão de novas formas de pensar foi tarefa difícil e são tarefas difíceis até hoje. Isso porque muitas dessas ideias, como a teoria heliocêntrica, eram ideias consideradas revolucionárias para a época e significava ruptura com a doutrina da Igreja Católica. Eles estavam rompendo com uma instituição bastante consolidada. E ao questionar as verdades estabelecidas, muitos pensadores e cientistas foram excomungados, perseguidos, torturados e até mesmo condenados à morte por uma instituição religiosa, haja vista, tá? Alguns preferiram viver no exílio, outros evitaram fixar residências para não serem notados. Giordano Bruno e Miquel Cervantes, por exemplo, foram queimados vivos pela Inquisição Católica. A Inquisição da Igreja Católica foi uma das engrenagens mais brutais de opressão contra a sociedade. Nós vamos falar mais sobre a Inquisição quando chegarmos à reforma religiosa. Galileu foi repreendido pela Igreja Católica e teve que negar suas descobertas para escapar da condenação à fogueira. No seu interrogatório, diz a lenda e os registros, que ele negou a teoria heliocêntrica para escapar da morte e a ideia de que a Terra se movia. Mas ele diz no final, contudo, a Terra gira. É interessante porque ele não queria morrer, ele nega, e em prática ele diz o que a igreja queria ouvir, mas não entende, a igreja não entende o que ele quer dizer. Ele nega toda a sua descoberta científica, ele nega toda a sua teoria, mas no final ele diz, a Terra gira. E ninguém conseguiu entender as entrelinhas, né? E com esse argumento ele escapa da condenação à morte. E apesar desses obstáculos, as novas ideias continuaram a florescer com todo vigor. Entre os novos pensadores estabeleceu-se uma rede de apoio, de trocas de ideias, de descobertas, de formação de discípulos, de apoio nas viagens e de incremento nos ambientes universitários. Então se criou toda uma rede de compartilhamento e autoajuda. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que ela tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, o professor responde. Fiquem todos bem e até uma próxima.